E aí, beautiful people! Beleza? Tudo certo? Preparado para mais uma aula? Vamos lá, que hoje a gente vai lascar esse bambu. A gente vai hoje se aprofundar um pouquinho, mais na questão da consciência. Essa aula, ela vai ser bem importante que você entenda, porque ela vai remeter tanto para as aulas passadas, né? A influência dela tanto para as aulas passadas como daqui para frente. Eu não sei se você percebeu, mas eu tô, dando um pouco de maturidade para vocês, para que vocês possam ir entendendo esse conteúdo. Aquela prática que a gente fez na aula passada, acho que foi na aula passada, né? Da questão da meditação, onde você vê sua linha do tempo e tudo mais. Isso aí, o conteúdo que a gente vai falar hoje vai clarear muito essa questão das práticas, né? E de como que isso que é a consciência, isso que faz parte de nós, que está, como diz, em toda a nossa construção humana, e como que se dá esse processo. Eu vou falar de uma forma simples, eu vou aprofundar um pouco, vou falar sobre uma questão muito básica, mas que vai fazer toda a diferença e que a maioria das pessoas sequer tem noção disso. Então vamos começar aqui para vocês começarem a entender logo. Basicamente, uma das funções da consciência, não sei se você percebeu ao longo do conteúdo, que nós conversamos, mas eu já falei muito disso a respeito, mas uma das funções básicas da consciência é fazer com que nós tenhamos a capacidade de enxergar a realidade. Enxergar a realidade de tudo que acontece fora, no nosso externo, como também tudo que acontece dentro de cada um de nós. Enxergar com clareza, enxergar a verdade. O que é enxergar a verdade? Se eu pudesse dizer numa síntese, é simplesmente enxergar as coisas como elas são, sem atribuir nenhum tipo de valor ou sem tirar nenhum tipo de valor das coisas. É enxergar aquilo que é, simples, ponto, acabou. Quer um exemplo? Por exemplo, a pessoa vem te dar um elogio, te dá um elogio, bate nas suas costas, tal, te elogia e você se sente tal e fala, putz, esse cara é gente boa. Como que ele é gente boa? Tô te falando porque acontece muito isso, tá? Como que ele é gente boa? Você nem conhece essa pessoa direito. Ou mesmo que conheça, você fala, não, essa pessoa é gente boa, beleza. Cara, numa outra circunstância, essa pessoa vai lá e te critica ou fala algo que você não estava querendo escutar. Olha só, algo que você não estava querendo escutar. Se você não está querendo escutar é porque você está atribuindo um valor a alguma coisa e não está enxergando aquilo como deveria ser. Mas enfim, aí fala alguma coisa que você não gostaria e aí você fala, nossa, que cara folgado. Você está entendendo? Você atribui valor ou tira valor das coisas. E a consciência é a capacidade de enxergar as coisas como elas são. Então, dito isso, entre tantas coisas, tá? Mas vamos só nos ater a essa parte. Dito isso, existe um dado científico que é, assim, assombroso, que diz que a nossa capacidade, a capacidade do cérebro humano, ele de processamento de informações. Agora eu não lembro se é 1 milhão ou 1 bilhão de bits por um tempo muito, muito rápido, como diriam os lendários Cavaleiros do Zodíaco, em milésimo de centésimo de segundo. Mas brincadeiras à parte, num tempo muito rápido. E a conclusão, isso eles estão falando por baixo, porque eles não têm uma métrica para falar que algo exato, Mas então eles estão tendo uma estimativa por baixo, mas isso já é assombroso. Tanto que eles falam que se juntassem todos os computadores que existem no mundo, não dá um cérebro humano. E aí o que acontece? Aí você fala assim, nossa, mas espera aí, existem computadores, nem precisam ser tão avançados, que já conseguem fazer coisas que humanos não fazem, Por exemplo, você pegar aqueles computadores que são programados para jogar xadrez com os caras mais cabulosos que tem, e muitas vezes o cara não consegue ganhar. Aí você fala, peraí, se é desse jeito, se a ciência já falou que é assim, como que pode se dar então esses outros fenômenos como esse, por exemplo, do computador que vai lá e pau no cara, por exemplo, no xadrez?
O que acontece? O grande problema do negócio é que, apesar de você ter toda essa potencialidade, você não utiliza. Um programa, um computador que está lá desenvolvido para jogar o xadrez, ele está desenvolvido para jogar o xadrez. A programação dele funciona perfeitamente para jogar o xadrez. Então ele vai exercer, dentro das suas configurações e da sua capacidade máxima, ele vai fazer o melhor que ele pode dentro do jogo do xadrez. O problema é que você, além de ter um monte de programas que fazem mal para você, que não funcionam da forma que você não gostaria que funcionasse, ainda funciona mal. Funciona cheio de erro, cheio de defasagem, cheio de vírus, né? Fazendo uma analogia, seria mais ou menos isso. E é por isso que você não consegue exercer toda a tua capacidade para poder fazer alguma coisa. Por quê? Porque você não, apesar de você ter um processamento muito forte, aí agora que vem a chave da questão, você tem o que? Os cientistas falaram que uma pessoa comum e corrente, apesar de ter esse mais de 1 milhão ou 1 bilhão, acho que era 1 milhão, você apenas percebe, você tem um processamento, ou seja, está chegando muita informação, seu cérebro está processando, mas a tua percepção dessas informações é apenas 20 mil de bits no tempo que a pesquisa fala. Ou seja, você tem 1 milhão de coisas, 1 milhão de informações chegando, mas você só tem a capacidade de perceber, nesse atual momento, 20 mil, que é o que corresponde às funções mais simples e básicas aí do seu cérebro. Eu lembro que na década de 90, né, já se falava muito disso. Tinha um negócio que falava já muito assim, que o ser humano não consegue usar nem 5% da sua capacidade. E alguém que conseguisse isso ou mais, faria coisas, né, incríveis. Faria coisas incríveis porque, infelizmente, estamos nivelados por baixo. A maioria das pessoas tem um nível de consciência, mas não utiliza. Está completamente dispersa, entregue a todo esse mau funcionamento interno. E aí o que acontece? Então, se você tem um processamento muito grande, mas você só percebe 20 mil, o que isso está querendo dizer? Que existe toda uma realidade acontecendo ao seu redor e dentro de você que você não percebe. Que entra esse processamento em você, mas você não percebe isso. Isso é o que os cientistas chegaram à conclusão. E é assim que funciona. Conforme você vai experimentando em você a questão da consciência, você vai vendo que é isso, que é assim que funciona. Que existem muitas coisas, tanto fora quanto dentro de você, que você não percebe. Que você não percebe. Por mais que às vezes esteja assim, na tua cara, você não percebe. Por exemplo, está acontecendo aqui agora. Você está assistindo essa aula. Está acontecendo uma realidade aí ao seu redor, né? Você no seu ambiente, né? Está passando, por exemplo, pensamentos dentro de você, muitas vezes na qual você não está percebendo, sentimentos muitas vezes da qual você não está percebendo. Existem diversas coisas aí ao seu redor, por exemplo, um bichinho, uma formiga passando em algum lugar e você não está percebendo. Existe a realidade dos micro-organismos na qual você não está percebendo. Existe a realidade, se você parar. Se você pôr atenção na sua respiração, aí você percebe que você está respirando. Então o que acontece? Existe toda uma realidade, isso eu estou falando de coisas muito simples, nesses exemplos que eu te dei. Está acontecendo uma realidade onde você está processando essas informações, mas você não consegue percebê-las. E a consciência é justamente a capacidade de fazer com que você perceba mais esse fenômeno. E aí eu lembro uma vez que eu estava conversando com algumas pessoas e alguém levantou essa questão do cérebro e a pessoa falou assim, não, imagina, isso aí não existe. O cérebro funciona na sua capacidade, o cérebro na sua capacidade máxima e a gente usa na capacidade máxima. É compreensível a pessoa pensar assim, é compreensível. Né? E vai fazer o que? Se a pessoa pensa dessa forma, é justamente pelo fato de que ela não está percebendo a realidade que está acontecendo. E aí, porque daí a pessoa alegou assim, poxa, se a gente funciona, o cérebro funciona no seu 100%, se não funcionasse no 100%, isso implicaria em algum problema. Isso é verdade, o cérebro ele está funcionando no seu 100%, ele está funcionando no seu 100%.
Se não estivesse, você provavelmente teria algum problema de cognição, né? Suas habilidades cognitivas estariam afetadas, você teria déficit de atenção, enfim, você teria algum tipo de problema. Então, o seu cérebro ele funciona no 100%. O problema é a capacidade sua de percepção. Vamos fazer uma analogia para ficar bem simples aqui. Pega um iPhone, mais zica que tem, o último modelo aí que tem. Pega esse iPhone em plenas condições de uso, novinho, acabou de sair da caixa, zerado, muito louco, podendo utilizar toda a capacidade do celular. Aí você dá para sua avó ou para sua bisavó. O celular está ali, ele funciona em plenas condições, no seu 100%, todas as capacidades para usufruir o que você quiser desse celular estão ali, como diz, do seu 0 ao 100%. Está ali, do seu 1 ao 100%. Está ali. Mas eu te pergunto, a tua avó sabe usar um iPhone? Ela sabe usar todos os recursos que tem disponíveis do iPhone? Cara, talvez ela não consiga nem ligar o aparelho. Talvez ela não consiga nem achar o botão para poder fazer uma ligação. Quanto mais usar outras funções. O problema não é o hardware. O problema é o software. Né? O problema vamos dizer assim, o iPhone é o seu cérebro. Quem está, o usuário do iPhone, que é você, é que não sabe de todas as funções que tem no iPhone para usar. Nem sequer desconfia de determinadas funções. Né? Feita essa analogia, a gente começa a entrar agora então na questão da consciência. Então, a consciência ela é a capacidade de fazer com que você enxergue a realidade. Só que você vai enxergar a realidade de acordo com o nível de consciência que você tem. Uma pessoa normal, comum, corrente, que nunca sequer se deu conta desse processo, ela tem 3%, como diz, é o que vem de fábrica, 3% de consciência. Ou seja, ela tem 3%. Se ela utilizar esses 3%, pensa assim, os 20 mil que você consegue perceber do processamento de toda aquela informação, é como se você funcionasse assim, vamos dizer assim, o básico. Isso não requer nem muito a sua consciência. Requer meio ponto de consciência. Isso é o básico. Para você usar os outros restantes, os outros 2,5, vamos dizer assim, você precisa exercer sua consciência. E aí o que acontece? Quando você exerce a sua consciência, você vai enxergar a realidade de acordo com o nível que você tem. Então, só para classificar, para a gente ter noção de números e ver o quanto isso é assombroso, seria mais ou menos assim, você está vivenciando uma determinada realidade, você está vendo eventos acontecendo ao seu redor e coisas passando dentro de você. Quando você exerce a sua consciência, você vai conseguir chegar a 3% da realidade. Ou seja, é um mar ainda sombrio, é um mar ainda de coisas que você não descobriu, mesmo você exercendo a sua consciência. É como se você estivesse dentro de uma caverna completamente escura, e você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Nada, absolutamente nada. Aí você vai, pum, ficou presente. Estou utilizando agora os meus 3% de consciência. Você acende um isqueiro. E ainda que está com uma chaminha pequena. É pouco para um caramba. Só que esse pouco já é suficiente para você fazer muita coisa. Com essa luzinha, se você direcionar ela para os lugares certos, você é capaz de descobrir mais coisas. Descobrir a realidade que está acontecendo por detrás daquele fato, por detrás daquilo que realmente está chegando a você. E qual que é o ponto de utilizar isso a nosso favor na questão da ansiedade e da depressão? Porque isso é para a vida. Isso é para a vida. Enxergar a realidade das coisas, tanto fora quanto dentro de nós, isso é para a vida. Mas trazendo isso para a questão da ansiedade e da depressão, é você conseguir transformar esses traumas, essas crenças, essas ações, esses pensamentos e sentimentos em algo que você possa ver. Em algo que você possa ver. É os exercícios que a gente está fazendo. Agora você está começando a dar um pouco de clareza para eles. Antes era um negócio que era caverna escura, você nem sequer
e sabia o que estava acontecendo. Você andava, batia na parede e não sabia o que estava acontecendo. Agora você fala, opa, tem uma parede. Opa, tem determinadas coisas que eu posso tatear. Agora você está começando a ver. E aí quando você começa a ver, você pode tomar uma decisão a respeito. E qual que é o grande lance? Por exemplo, você tem, uma pessoa comum tem 3% de consciência. Então como que a gente faz para aumentar a nossa consciência? Cada vez que a gente mergulha no nosso subconsciente, cada vez que a gente vai investigando o subconsciente e trazendo esses elementos que estão ali lá embaixo para cima e que a gente tem a capacidade de enxergar, lembra, você está com uma luzinha. Mesmo se você tiver uma luzinha, você não vai conseguir enxergar tudo. Só que se você focar essa luz em determinadas coisas, você consegue enxergar. Então você vai focar aonde estão os seus problemas. Por quê? Porque daí desses problemas você vai trazer mais luz para você. Vou te explicar. Aonde a consciência fica? A nossa consciência, ela fica no subconsciente. E é como se fosse assim, pensa assim, numa luzinha. Pensa numa luzinha que está engarrafada. Essa luz está engarrafada. O que é essa garrafa? Essa garrafa são os traumas. São os complexos, são os medos, são as crenças, em primeira instância. Depois ainda vem outros elementos. Mas ela está ali engarrafada, pedacinhos dela. Pedacinhos dessa consciência. E aí o que acontece? Quando você está trazendo o seu trauma para cá e você começa a enxergá-lo, e você começa a dar conta deles, e você começa a confrontá-los, você começa a ressignificá-los, você começa a pegar, a tirar a luz desses frascos. É como se você quebrasse esse frasco e tirasse um pouquinho de luz. E aí essa luz se junta com a qual você tem. E aí agora, por exemplo, você está cuidando dos seus traumas e tudo mais, você tem 3% de consciência, foi lá, ressignificou, está tacando terror nos seus traumas lá, ressignificou um monte, e aí você conseguiu mais 0,5% de consciência. Então agora, a tua realidade, agora a sua capacidade de percepção de todas essas informações que chegam até nós é de 3,5%. Estou dando um exemplo, tá, gente? É só para ficar claro como é essa questão de você aumentar o seu nível de consciência. A nossa consciência, ela está toda no subconsciente. O que tem no nosso subconsciente? Todos os traumas, todas as dores, todos os medos, todos os aspectos negativos de nós mesmos estão no subconsciente. No subconsciente, no inconsciente e no infraconsciente. E cada elemento desse que você vai destruindo, você resgata um pouco dessa consciência. E aí você é capaz de enxergar mais sobre a realidade das coisas, de tudo que está fora e tudo que está dentro. Por isso que quando você começa a fazer esse trabalho, você começa a enxergar, quando você exerce a sua consciência, já vou falar de como é isso, quando você exerce a sua consciência, tudo aquilo que você já passou e que você desvendou e que você transformou em consciência, você é capaz de enxergar à tua volta e dentro de você. Por isso que pessoas se tornam um livro aberto para você. Por isso que você fala assim, muitas vezes a pessoa, você já sabe o que vai acontecer. E não é por uma habilidade de premonição ou coisa do tipo, não. É só pela questão, se eu pudesse dizer assim, até um certo grau, psicológica. Envolve outras coisas, claro, porque a consciência ela não é só isso. A consciência ela vai em todas as esferas, desde a espiritual até chegar aqui no físico. Então ela passa pelo mental, emocional, físico, mas ela começa lá em cima. E aí o que acontece? Se você tem percepção da realidade, se você consegue perceber mais elementos da realidade, tanto fora quanto dentro, você vai começar a perceber a parte espiritual. Isso é um fato. Mas eu não vou entrar nesse ponto ainda agora. Lembra, a gente tem que ir criando uma maturidade para que a gente possa cada vez mais se aprofundar nas coisas. E aí qual que é o ponto? Eu quero que você comece a ter a consciência dessas práticas que nós estamos fazendo. Não simplesmente fazer por fazer. Não simplesmente, claro, fazer como diz, com gosto para você ver o resultado por si só, maravilha. Mas eu quero que você já vá pegando esses aspectos da consciência. Quero que você exerça a sua consciência, porque se você exercer a sua consciência na hora que você está fazendo a sua prática, o seu resultado vai ser muito maior. Muito maior. Você vai perceber coisas
que de repente é necessário que você perceba. Você vai perceber coisas que de repente vai te dar um puta de um gás, uma motivação. Eu já vi gente que passava, não sei quanto tempo numa tristeza profunda e em um dia de prática que conseguiu enxergar o que precisava enxergar, essa pessoa mudou. Zerou seus negócios? Não zerou, mas ela mudou completamente. Da água para o vinho. Porque qual que é a mudança? Se você está num estado complicado e você consegue mudar a ponto de você ter forças, de ter mais gana, de ter mais alegria, coisa que você não tinha, isso já é uma mudança muito significativa. E foi isso que aconteceu. Isso já veio acontecendo várias vezes. Isso aconteceu comigo. Então, o atributo consciência, ele é extremamente importante. Então, a gente está se aprofundando um pouquinho mais, né? E para que você vá entendendo o que é esse atributo, da onde ele vem e como a gente faz para poder ir resgatando esse atributo. Então, ele é algo que é inerente do ser humano, já está dentro de nós. Ele é algo que está nos nossos defeitos psicológicos. E como defeitos psicológicos são também os traumas e as crenças. Ele está enraizado, grande parte da consciência, a maior parte, está enraizado em defeitos psicológicos conhecidos como o ego. Né? Que esses sim são os verdadeiros inimigos, que é o que a gente vai falar mais para frente um pouco. Que é onde está a maior parte da nossa consciência. Mas o ego utiliza dos seus traumas, mas o ego utiliza das suas crenças para que ele continue existindo. E dentro do ego existe essa porcentagem que quando você resgata para você, além de você aprender o que precisava aprender sobre aquela situação e sobre aquele ego específico, você se torna mais consciente. A sua capacidade de perceber a realidade vai aumentar. Agora, voltando aqui para os nossos traumas, para as crenças, ali existe um pedaço da sua consciência. É como se fosse assim, a sua consciência ela foi fracionada de tal forma, mas de tal forma que cada defeito que você carrega está um pedacinho dele. Às vezes você precisa eliminar diversos defeitos para ter uma porção pequena de consciência. Só que essa porção pequena, agregada ao que você já tem, vai te dar uma diferença enorme. Se você utiliza sua consciência, você enxerga 3% da realidade e a partir do momento que você conseguiu eliminar determinados traumas e agora você consegue enxergar 3,3%, cara, muda muita coisa. Muda muita coisa. Os detalhes vão mudar. E esse o grande lance. É você pegar essa consciência e apontar para o lugar certo. E agora, então, como que faz para a gente exercer essa consciência? A gente exerce essa consciência estando presente. Eu sei que é difícil assimilar isso, né? É difícil entender, porque isso daí só acontece quando você experimenta. Mas, né, em termos científicos, o que é estar presente? É você não projetar valores. É você não projetar o seu pensamento e o seu sentimento para o futuro e nem para o passado. É você estar centrado. É difícil fazer? Claro que é difícil. Principalmente para quem nunca fez. Porém, é simples. E assim, talvez você não perceba logo de começo. Talvez você não perceba logo de cara o que é estar consciente. Porque, como eu falei, 3%, mas só que vai dar um choque. Eu vou falar para vocês, a primeira vez que eu consegui fazer isso na minha vida, como o ser humano ele tem uma capacidade de se adaptar às coisas, depois a gente acaba tornando as coisas normais. Mas quando acontece algo na tua frente, você fala, meu Deus, eu lembro até hoje. Eu estava estudando, e aí, esses temas, e aí eu estava voltando, né, do meu centro de estudos, eu estava voltando e eu falei, eu quero exercer a consciência, eu quero exercer e tal. E eu estava me concentrando, fazendo as coisas, né, fazendo as práticas para poder não projetar para o futuro e nem para o passado e fazendo tudo isso. Eu estava uma noite, olha para você ver como é quando você tem consciência, você lembra as coisas com detalhes. Tava uma noite com um pouco de garoa, assim, mas não aquela garoa capaz de te molhar muito, é mais umidade no ar, né? E eu lembro as luzes amareladas do poste, as luzes amareladas, assim, daí você via as aguinhas passando e tudo mais. E aí eu andando, cara, eu parei perto de um posto, hoje em dia esse posto não tem mais lá.
Parei perto de um posto e quando eu olhei o negócio, eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu olhei assim, as coisas, tudo que está acontecendo ao meu redor, era uma percepção tão grande perto do que antes eu tinha, que eu enxergava as cores de uma forma completamente diferente. As coisas tinham mais cores. Dava para você sentir mais cheiro das coisas. Eu lembro principalmente por causa da visão e do olfato. Você sentia mais cheiro, você via as coisas com maiores detalhes. E eu falei, aquilo foi assombroso. Foi assombroso. Eu olhava assim para as pessoas, você conseguia ver todas as formas de rosto que a pessoa fazia em pouco tempo. Em pouco tempo. Os sons, assim, você falava, caramba, você conseguia distinguir os sons de uma forma assim completamente, para mim foi completamente diferente. Aí isso durou 2 quadras. Eu andei 2 quadras. E aí eu perdi essa consciência. Perdi assim no sentido de que parou de usar, né? Então, assim, é assombroso. É assombroso quando você faz isso. Quando você consegue exercer sua consciência. Talvez, mesmo você tendo 3%, você não consiga exercer os seus 3% logo de cara. Né? Você vai, tenta ficar presente, o negócio vai, volta e tal, e aí pum, dá uma luzinha, essa luzinha 1%. Só que como que você vai percebendo isso? Você vai perceber através de que você vai ter uma percepção melhor das coisas e toda vez que você exerce isso, você entra num bem-estar. Isso vai te proporcionar um bem-estar. Um bem-estar mental, um bem-estar emocional, um bem-estar físico. Vai te proporcionar isso. E por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque isso vai remeter muito nas práticas que a gente está fazendo. Agora você sabendo disso, o que acontece? Muitas vezes, né, não tratando da parte filosófica do simbolismo, mas tratando da parte um pouco mais mental, isso reflete em coisas que hoje é chamada de simbolismo. Muitas vezes você tem uma percepção de algo e o seu cérebro ele traduz aquilo como um símbolo. Vou te explicar. Por exemplo, a minha esposa, ela vira e mexe, ela fala assim pra mim, olha esse cheiro. Já começa por aí, olha esse cheiro. Eu falo, o que tem? Aí ela fala assim, nossa, isso remete muito a quando a gente se conheceu. Cara, ela já falou isso pra mim com diversos cheiros. Não é o cheiro em si, é algo que está ali dentro de todo aquele processamento de informações, algo que passou por ela, que está começando a clarear e ficou em uma forma de um símbolo. Toda vez que o cérebro percebe esse símbolo, muitas vezes ela não percebendo, não tendo clareza sobre o que é, o cérebro remete a uma determinada coisa. E ela fala, isso lembra tal coisa. Às vezes ela olha para o tempo climático e fala que remete a, por exemplo, a época quando a gente se conheceu. E às vezes é sol, às vezes é chuva, não é o tempo. É algo que está ali, naquela realidade, que acabou se tornando um símbolo, mesmo que ela não perceba, e que remete a uma determinada coisa. E essas práticas que nós estamos fazendo, a uma primeira instância, é para que ela se torne esse símbolo, para que toda vez que você faça, você entre num determinado estado. E você vá saindo desses estados mais caóticos, mais negativos. Então, por que eu estou falando isso? Para que você comece a ter um pouquinho mais de clareza do que é esse processo. Porque muitas vezes a gente fala sobre essas questões e eu sei que é difícil de assimilar. E é por isso que eu encontro exemplos do cotidiano para que você vá colocando a sua atenção e veja que está surtindo efeito o que você está fazendo. Né? Primeiro que você vai perceber pelas suas questões mentais e emocionais, você vai ver que vai começar a dar uma harmonizada. E até por falar nisso, por favor, não esqueça de assistir às aulas e lendo o livro. Não esqueça de fazer isso, porque lá tem muitas informações que vai complementar o curso aqui. E ali eu já dou uma pincelada sobre as questões espirituais também. A gente vai entrar nisso mais pra frente,
Eu até não iria fazê-lo, mas vou fazer porque tocou no meu coração e eu sei que isso é importante. Eu ia deixar uma coisa mais científica, porque para que qualquer um possa entender e possa ver que dá resultado. Mas quando você encaixa a parte espiritual junto, os seus resultados são assim exponencialmente maiores. Então a gente vai falar, vai abordar as questões espirituais, mas é como eu falei, isso aqui é um jogo de aprofundamento. Então eu preciso ir criando, né, fazendo com que você crie maturidade, né, psicológica, mental e até mesmo espiritual, para que a gente vá abordando assuntos mais profundos. Olha, eu sei que esse assunto, apesar de não ter dado tanto tempo, né, estamos perto aqui dos 20 minutos, eu sei que ele é um assunto um pouco denso, né? Eu sei que ele é um assunto um pouco denso. Então, se você tiver alguma dúvida, assiste de novo. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai respondendo aí. Mas conforme a gente for assistindo as aulas, esses aprofundamentos vão aumentando e vocês vão ver por si só os resultados. Porque tanto para qualquer esfera que a gente vai atuar, seja esfera mental, emocional, física, espiritual, enfim, o que for, é necessário ter uma base que se eu pudesse dizer assim, chamar de científico. Por que isso? Porque não tem como você falar assim, por exemplo, a parte espiritual tem parte científica? Claro que tem. É necessário ter a parte científica, do contrário, você não tem método, do contrário, você não tem como experimentar, do contrário, você fica só na crença. O que é a crença sobre algo? A crença é o fato de você não saber a verdade sobre aquele fato. Uma coisa muito simples. O ateu e a pessoa que crê em Deus. O que elas têm de extremamente em comum? Falando do aspecto da crença. É que nenhuma das duas sabe a realidade sobre o que está falando. Né? A pessoa que crê, por exemplo, em Deus, esse é um primeiro passo para que você possa descobrir a verdade. Só que se você fica muito tempo na crença, se você está muito tempo na crença e ainda não teve uma experiência para falar de fato que Deus existe, tem alguma coisa errada. E isso para qualquer tipo de crença. Se você está há muito tempo crendo em algo, está na hora de você transformar esse crer em fato, em realidade. E é esse o processo científico. É isso que eu falo de processo científico. Então, o cara que crê e o cara que não crê, eles simplesmente não sabem de nada. Simplesmente não sabem de nada. Né? Se alguém pergunta para mim, você acredita em Deus? Fala, opa, graças a Deus não preciso acreditar mais. Não preciso acreditar mais. Eu sei que Deus existe. Então não preciso mais crer. Eu simplesmente faço o que precisa ser feito para poder ir estreitando cada vez mais o meu relacionamento e minha intimidade, porque é disso que se trata. Né? Mas eu não vou me alongar agora nessa parte, porque isso aqui vai ficar para outras aulas. O que eu quero que você tenha entendido é o seguinte. Basicamente, você tem toda uma potencialidade mental e cerebral. Incrível. O problema é que a sua percepção dessa potencialidade é baixa. E nós precisamos fazer com que isso aumente. E aonde está o seu fator que vai fazer com que você aumente? Nos seus defeitos psicológicos. Trabalhando seus defeitos psicológicos, você resgata mais dessa percepção. Exercendo essa percepção, você é capaz de enxergar sempre mais. Basicamente é isso que eu queria que você entendesse aqui. E isso acontece tanto nos aspectos fora quanto dentro de você. A gente está trabalhando dentro de nós, porque os processos acontecem aqui. Então esses processos vão ficar cada vez mais claros à medida que você progride nisso. Fechou? Te vejo na próxima aula.